Oi, bom dia, pessoal. Acredito que já estamos ao vivo. Só para me apresentar para quem já está conosco, dar um bom dia aí. Bom dia, Fábio. Bom dia, João, Fernanda, Kleber, Natasha. Bom dia a todos. Diego, Renata. A gente está só aguardando. Vamos aguardar só mais uns, mais uns 3 minutinhos. Pessoal entrando. E aí a gente já começa o nosso webinar sobre segurança de aplicações. O pessoal que está entrando aqui, bom dia, Guilherme, bom dia, Marcelo. Está só aguardando mais uns 2 minutinhos. E aí a gente já inicia, aguardando o pessoal entrar. Fique à vontade, pegue um café, começar o dia bem. Perfeito. Acho que o pessoal tá entrando também. Acho que já deu um tempinho para o pessoal entrar. Queria me apresentar então a vocês, pessoal. Eu sou o Leonardo, eu sou Prevendas na Security for IT. Tá? Então, é, uma das linhas do qual eu sou responsável por apoiar tecnicamente nos projetos é a Orca Security. Né? Não sei se vocês já ouviram falar da Orca, né? Sobre o que a gente consegue fazer para ajudar no nosso dia a dia de infraestrutura e nós, desenvolvedores também, que a gente consegue fazer e aumentar os padrões de segurança, trazendo a Orca junto conosco, tá? Ahn, a ideia é que a gente, eu vá contando para vocês como a gente consegue ajudar, então eu vou só mostrar algumas telas para vocês, só para contextualizar um pouquinho da Orca e onde que a Orca entra no contexto de segurança de aplicações, segurança numa, numa metodologia de DevSecOps, né? E podem ficar à vontade para usar a área de perguntas e respostas, tá? Ao longo da apresentação e no final também, fiquem à vontade para a gente utilizar esse espaço também para tocar dúvidas, né, comentários, né, fiquem à vontade, tá? Os microfones vão estar desabilitados, mas fiquem à vontade para usar a área de perguntas e respostas, tá bom? Então, perfeito. Recados iniciais dados. Então, vamos lá, pessoal. É, só para dar um contexto sobre como a gente trabalha, né? Quando a gente tem uma infraestrutura, né? Então, é, cada vez mais agora dando um shift para a nuvem. Então, o que a gente tinha de segurança de infraestrutura, que a gente estava muito mais seguro, tinha essa percepção de segurança pelo fato de a gente estar sendo os donos, né? E nós somos os donos da infraestrutura, nós cuidamos da segurança no meio ambiente privado.
Quando muda para a nuvem, o que acontece, né? Às vezes, né, muita gente tem a falsa sensação de que, pelo fato de a gente migrou para a nuvem, estou seguro, porque agora infraestrutura já não é mais comigo, agora é com a Amazon, agora é com a Microsoft, por exemplo. Mas não é muito bem isso, tá? Porque quando a gente está falando de trazer a nossa infraestrutura para uma nuvem pública, existe um acordo de que agora toda a segurança precisa ser desenvolvida mutuamente, tá? Então, é, lógico, a infraestrutura, né, a segurança da infraestrutura física dos data centers de uma grande nuvem como a Amazon, ela vai ser garantida por eles, mas a segurança, né, das suas aplicações, da proteção, né, isso é muito mais do seu negócio, né, e responsabilidade sua como cliente, né, de um provedor de nuvem. Então, quando a gente tem um cenário de que, por exemplo, eu tenho uma infraestrutura, né, que ela tem diversos servidores, tem é, infraestrutura serverless também, né, eu tenho ela lançada na minha infraestrutura, né, na minha conta, por exemplo, da AWS. O que acontece quando eu tenho, por exemplo, servidores, né? Eu tenho diversos servidores aqui, por exemplo, eu tenho minha aplicação web, eu tenho aqui o meu Apache exposto, e só que eu consegui identificar que tem vulnerabilidades críticas, né? Altas, críticas nesses servidores. Mas como que acontece para poder mitigar elas e priorizar? Porque, por exemplo, nesse caso aqui que eu estou mostrando, eu tenho dois servidores, ambos com o mesmo CVE, com o mesmo nível de criticidade, o mesmo score de CVSS, que é o nível que a gente dá para quando a gente tem um, uh, uma vulnerabilidade encontrada, é, e como que a gente vai fazer para priorizar, né? Então, a Orca ela chega para poder ajudar vocês dando contexto, né? Porque visualmente a gente consegue identificar que esse servidor ele tem acesso a outros, né, que têm funções e permissionamentos que conseguem chegar num banco de dados que tem dados sensíveis. Porém, né, esse mesmo servidor não está exposto publicamente, né? Porque esse outro cenário era exposto, né? Esse outro servidor que tem esse mesmo CVE, ele não é exposto e ele tem acesso, né? Uma permissão para acessar um bucket que não tem nenhum dado sensível, não tem cartão de crédito, não tem chaves, é, chaves da nuvem, né? Chaves da AWS, chaves de acesso. Então, visualmente, nós, quando a gente olha por cima, olhando para essa imagem, é fácil distinguir e o que a gente consegue atacar primeiro. Porém, né, quando a gente está trabalhando no dia a dia, não é tão simples assim, tá? Então, quando a gente traz esse contexto, né, quando a gente consegue ter essa visão, né, que quando eu gosto também de usar a analogia também, né, quando a gente, num mundo de três dimensões, como que seria um ser de quatro dimensões? Né? Então, como que a gente consegue enxergar tudo que está acontecendo? Né? Que quando a gente, por exemplo, a gente pega uma folha de papel, né? Um ser que a gente só consegue ver em duas dimensões, né? Por exemplo, nós, como somos de três dimensões, nós conseguimos ver o panorama todo. Então, esse é o desafio que a gente tem numa nuvem, de conseguir enxergar tudo isso. E como que a Orca vai ajudar vocês, né? Nós temos, né, nós com a Orca, nós temos uma tecnologia chamada de side scanning, é uma tecnologia patenteada e proprietária da Orca, tá? Então, qual que é o objetivo dela? A gente consegue escanear toda a infraestrutura de vocês, né? Então, desde, é, desde VMs, instâncias, buckets, bancos de dados gerenciados, né? Funções lambdas, né? Então, a gente trabalhando com serverless também, a gente consegue trabalhar. Então a gente vai direto na camada de armazenamento e a gente consegue, mesmo se esse ativo tiver desligado, tiver offline, você também vai conseguir ter essa informação. E quando a gente tem todo esse panorama, né, essa visão completa do seu ambiente, a gente consegue encontrar essas ligações que eu mencionei, indicar qual que é o a caminho e por onde você vai conseguir priorizar. Tudo bem? Então, isso que a gente consegue fazer para um ambiente de produção, né? Então, é, isso é onde a Orca já é amplamente conhecida e líder no mercado também
em te dar essa visão e proteger a sua infraestrutura no ambiente de produção, mas não apenas, né, num ambiente de produção, a gente consegue também te ajudar antes de chegar lá, né? Então, muitos dos casos que a gente vê também, né, inclusive trabalhando com alguns clientes, é que durante uma avaliação, uma prova de valor que a gente trabalhou com eles, a gente verificou que tinham diversos ativos que estavam lotados de malwares, de vulnerabilidades críticas, e era um ambiente de homologação, de teste, e eles não tinham visibilidade nenhuma, né? Se isso tivesse passado para a produção, porque se já para a homologação não tinha passado, então se passasse para a produção ia ser um problema muito grande, tá? Então por isso que é o grande foco da nossa conversa de hoje, né? Falar sobre como a gente pode, né? Nós conseguimos ajudar nas etapas de produção também, né? Ao monitorar a sua infraestrutura, né? Então desvios de configuração, movimentações laterais possíveis que um atacante poderia executar, né? Então a gente já trabalha nisso e também indicando remediações que vocês podem fazer, né? Que podem ser desde uma aplicação de um patch, né? Ou até mesmo dar exatamente o script para você de que, por exemplo, se você tiver um template, né? Um CloudFormation, por exemplo, da AWS, que vai corrigir aquela vulnerabilidade naquele ativo, tá bom? Então, isso a gente já é mais consolidado, né? Então, esse assunto, mas a ideia de a gente trabalhar também nas origens desse do desenvolvimento, né? Quando a gente está falando de uma metodologia de DevSecOps, qual que é a ideia, né? Que a gente tem um shift left. Então, a gente se preocupe nos estágios iniciais de um desenvolvimento para que esses problemas não cheguem no ambiente de produção, tá? Então, ao invés de a gente esperar acontecer e identificar no pós, a gente começa no pré, a ajudar, né? E nós, com a Orca, conseguimos ajudar em diversas dessas etapas também, quando você não está com o ambiente de produção já ativo, tá? Então, a gente consegue trabalhar com SAST, então a gente consegue fazer análise de vulnerabilidade, detecção de secrets, né? Então, por exemplo, se você tem um cross-site scripting, um SQL injection, então diversas desses ataques baseados no OASP, né? Que são focados em aplicações web também, segurança de APIs. Então, a gente consegue trabalhar, então, fazendo esse scan através dessa análise. Análise de pacotes também, né? Então, validação se você tem um pacote que precisa o seu código ele envolve a utilização de um pacote, mas que tem vulnerabilidades críticas, né, altas que você precisa mitigar. Então você tem esse controle, nós temos esse controle para validar e baseado nisso te indicar, né, se você não utilizar aquele pacote, porque ele tem uma vulnerabilidade crítica, então ele precisa ser atualizado, né? E validação também, né, com relação a compliance de imagens, né? Então, você pode dizer imagens de container, né? Então, você, né, desenvolve na sua empresa, né? A gente tem uma série de imagens que a gente considera que são aquelas que estão validadas. Então, quando a gente vai subir uma, um container, por exemplo, eu preciso garantir que a imagem que ele está utilizando, ela não possui, né, essas vulnerabilidades altas e críticas, por exemplo, tá? Mas, por exemplo, se forem médias ou de baixo nível, né, de baixo alerta, posso passar, mas como um alerta, por exemplo, né? Então, a gente consegue trabalhar isso com a Orca para te ajudar, permitindo que você bloqueie esse desenvolvimento, né? Não passe nos testes e que não chegue no ambiente de produção, tá bom? Para dar um contexto para vocês sobre onde a gente vai entrar, né? Dando um exemplo, por exemplo, do GitHub Actions, né? Então, no GitHub, quando a gente cria essa pipeline, né, de DevSecOps, quando um desenvolvedor faz o push, né, faz um push, faz um commit do seu código, né? Para quem não conhece, que é basicamente enviar alterações no código para que o ambiente mude, né? Para que esse software, para que a aplicação tenha alguma alteração,
Então, nesse momento, geralmente, né, o que a gente, quando a gente está falando de uma pipeline de desenvolvimento, no momento que ele faz essa alteração, são realizadas automações no ambiente que passam por diversos testes, né? E dentre esses testes, né, a gente tem onde a gente consegue entrar com a Orca, né, como eu comentei, tanto para validação de SAST, validação de secrets, né? Então, é nesse momento, que são etapas essenciais, que a gente consegue atuar com vocês, que eu vou mostrar já já agora para vocês, tá bom? O foco da gente hoje, né? Quando a gente fala de Orca, a gente está falando de uma plataforma completa, no sentido de proteção, da nuvem, né? Mas o nosso foco de hoje é em aplicações, né? Segurança de aplicações, né? Que já são diversas funcionalidades e capacidades que a gente tem de trabalhar com a Orca, né? Desde a infraestrutura como código, detecção de secrets, né? E validação de imagens, né? Então, é isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Mas eu vou mudar aqui, direto aqui para a nossa console da Orca, para vocês poderem ver na prática como que a gente vai trabalhar, como seria o dia a dia de um administrador, né? De um administrador de um ambiente nuvem, um ambiente de DevSecOps, tá? Então, perfeito, tá? Então, certo. Aqui a gente já está na console da Orca, tá? Então aqui a gente consegue ver todo o seu ambiente, né? Inclusive todos esses outros módulos e funcionalidades que numa próxima agenda a gente pode falar também, né? Eu convido inclusive vocês também a participar ou entre em contato com a gente também na Security Frontier para falar sobre outros pontos também, tá? Mas esse é o nosso dashboard, né? Então, a nossa área principal, e aqui a gente inclusive consegue ver como a gente consegue escanear e ver toda a sua infraestrutura, né? Então, a gente está o tempo todo monitorando ela. Assim que uma nova vulnerabilidade encontrada, um novo alerta, né, na comunidade para alguma vulnerabilidade crítica lançada, o nosso time de segurança da Orca já alimenta a ferramenta para a gente conseguir validar se o seu ambiente está seguro, né? Porque muitas vezes o que acontece no dia a dia sai uma nova vulnerabilidade, a gente precisa mapear toda a sua infraestrutura para ver se, por exemplo, você já possui ela ou não, né? Então, de partida, a gente já vai conseguir ajudar vocês nesse quesito, tá? E como eu comentei, né, a gente vai conseguir se conectar a toda a sua infraestrutura, né? E no contexto que a gente está trabalhando é no contexto multi-cloud. Então, não importa se você tem contas na AWS, na Azure, GCP, Alibaba, Oracle. Então, a gente está chegando também agora para nuvens privadas também, com VMware. Então, isso também é uma novidade. Então, a ideia é que a gente consiga ter toda essa visão para a gente poder efetivamente ahn, correlacionar todos esses eventos e te entregar o que de fato interessa para vocês, tá? E tudo isso sem agente, tá? A gente não precisa instalar um único agente no ambiente, na sua infraestrutura, para conseguir mapear, muito por conta dessa nossa tecnologia do side scanning que a Orca possui, tá bom? Indo um pouco mais direto agora, focando em segurança, né, em segurança de aplicações, né, em code security, que é o nosso foco de hoje. Ahn, a gente vai integrar o seu ambiente, né? Então a gente falou de integração com as nuvens, né, com a sua infraestrutura de nuvem pública, por exemplo, né? Mas a gente vai conseguir se integrar também com os seus repositórios, seja GitHub, GitLab, né? Então a gente tem diversas integrações que a gente consegue realizar, né? GitHub, GitLab, Bitbucket, né? Pipelines de CI/CD também, como Azure DevOps, GitHub Actions, né? O próprio Terraform. Então, aquele ponto que eu mencionei agora há pouco, né? De a gente conseguir trabalhar como sendo mais um estágio de verificação
né, mais um estágio essencial de verificação de vocês, a gente consegue se integrar em diversas dessas ferramentas para conseguir entregar ah, essa validação automatizada e aumentar a segurança do desenvolvimento, né? Então, realmente, trazer cada vez mais a ideia de desenvolvimento seguro, né? Para as empresas, né? E para vocês no dia a dia, tá bom? E como a gente vai trabalhar junto com Orca, né? Então, falando sobre essa integração que a gente vai ter com seus repositórios, né? Uma vez você tendo integrado, né? Então, eu tenho os meus repositórios integrados, então, trazendo, por exemplo, aqui mais uma vez o GitHub, né? Então, faço integração de todas as suas contas, né? Das suas contas do GitHub, né? Então, todos os seus repositórios eu vou ter acesso, né? Acesso para conseguir fazer essas validações através do Orca, né? Mas como que essa validação ocorre, tá? Essa validação ocorre através de políticas, né? Então, essas etapas que eu mencionei agora há pouco, né? Ahn, que que eu mencionei agora há pouco, que é o estágio que a gente vai trabalhar para conseguir fazer essas validações, né? São baseadas nos projetos, né? Então, por exemplo, vou até mostrar aqui para vocês um exemplo de como, por exemplo, a gente faria uma integração usando o GitHub Actions, por exemplo, né? Então, esse aqui, inclusive, é um repositório público também aqui, é, da Orca Security, né? Mostrando um exemplo para vocês como que seria um workflow pensando agora no ponto de vista de SAST, né? Então, a ideia é que quando você vai criar um job, né, que é a automação da validação do teste, você aponte, então, um project key, né? Então, vai ser baseado em um project key, né? Vai ser baseado no token de API, ambos, inclusive, a gente recomenda fortemente que estejam armazenados no secrets, né, na área de secrets da sua ferramenta de CI/CD, né? Mas uma vez apontados, né, esses secrets, no momento que esse job for dar o trigger, né, então ele for engatilhado, ele for executado, então a política na qual esse projeto está identificado. Então, todas as políticas atreladas a esse projeto, que a gente pode utilizar um projeto para múltiplos repositórios, né, para múltiplos jobs, né? Mas o projeto é basicamente o que segrega quais são as políticas e quais são os scans que a gente vai realizar nesse momento, tá? Então, uma vez definido um project aqui, por exemplo, né? Então, para cada project, né, para cada projeto, então você vai ter então as suas políticas, né? Então, como eu comentei, as políticas vão ser os scans que vão ser realizados, né? Então, por exemplo, nesse projeto a gente tem scan de imagens de containers e scan de infraestrutura como um código, detecção de segredos. Então, quando a gente passar por esse job, né? Quando for passar por essa etapa de validação aqui da Orca, integrado à sua pipeline, vão ser nesses momentos que esses scans eles vão ser realizados, tá? E enquanto esses scans eles estão sendo realizados, em tempo real também, né, o output, né, para o usuário também vai ser indicado, tá? Então, por exemplo, né, para dar um exemplo aqui para vocês sobre output lá na ponta do desenvolvedor, ele teria uma visão, né, de assim que os testes foram executados, onde ele passou, onde ele falhou, tá bom? Uma ponto importante aqui é que nesses casos aqui, né, a gente tem mais de uma opção quando os testes são falhos, né? Então, por exemplo, esse usuário ele falhou na hora de passar por essa etapa de execução, por exemplo, nesse caso existia uma chave de acesso exposta nesse script de Python, né? Então, isso é um alerta alto, né? Então, isso é um risco alto, você expor um token nesse nível, né? Então,
o que que a gente vai fazer, né? Vai falhar, por exemplo, né? Por exemplo, para alertas altos, quando eu vou configurar essa política, né? Eu tenho essa possibilidade, né, de dizer, né, se quando ele for executado, ele vai quebrar, não permitir que essa sua alteração seja executada, né? Então falhou efetivamente, ou te dá um aviso para você sobre essa vulnerabilidade encontrada, eh, esse dado exposto, encontrado, né? Mas permitindo que esse build seja compilado, esse build seja executado, né? Que esse código realmente seja compilado, né? Ou seja, passe em frente, né? Então, como eu comentei, a gente consegue atuar tanto avisando vocês quanto quebrando a pipeline para impedir que um alerta, né, de vulnerabilidade crítica, né, por exemplo, ela passe para um ambiente de homologação para produção, tá bom? Pessoal, fiquem à vontade para dúvidas também, tá? A gente pode, e durante a nossa conversa também, né? Eu posso ajudar vocês respondendo as dúvidas. A gente pode deixar para o final também, tá? Fiquem à vontade, tá? De acordo com o que preferirem, tá bom? Perfeito, tá? Então, aqui na Orca é assim que a gente vai ver, né? Então, por exemplo, essas políticas, nesse caso, né, de exemplo que eu estou trazendo, elas estão de modo warning, né? O modo warning seria basicamente é, avisar você, né? Por exemplo, no output, mas permitir que seja executado, né? O outro modo seria o modo block. Então, eu poderia simplesmente alterar essa política, né? De, por exemplo, essa política é uma política que eu consigo configurar, né, para altos e críticos, né, alertas altos, né, eh, ela seja ativada, né, essa política, né, então ele falhe nesse scan. Então eu consigo, por exemplo, apenas essa política, né, de imagem de containers, né, de, por exemplo, de detecção de secrets, por exemplo, né, que isso é muito importante a gente garantir. Então apenas essa política, no momento que ele for fazer a detecção do secret, se eu tiver um secret encontrado, ele vai ser bloqueado. Então eu consigo trabalhar isso simplesmente mudando através aqui da console, tá? Então em poucos cliques eu já consigo trazer ou um nível de visibilidade, que é o que a gente começa geralmente, né? Colocando todas essas políticas em modo warning, para o nosso time de engenharia começar a se acostumar com o nível de detecção que a gente está trabalhando, mas em próximas etapas a gente já começa a trabalhar em bloqueios, mudar essas políticas para bloqueios efetivos, tá bom? Perfeito, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui também, né, sobre como que a gente faz esses scans, né? Quais são os resultados desses scans, né? Então, ahn, vamos lá. Então, por exemplo, né? Então, para mostrar aqui para vocês, né? Então, algum scan específico que a gente realizou, né? Então, uma vez que esse repositório é escaneado, né, pela Orca, então a gente consegue te dar uma amostra de acordo com as políticas que você estabeleceu para esse scan, todos os problemas que você encontra nesse repositório. Então, isso vai desde é, um bucket acessível publicamente, né? Ou, por exemplo, uma instância com IP público, ou criptografia desabilitada. Então, tudo isso que a gente conseguiu identificar nesse repositório, a gente consegue trazer, né, e vocês conseguem ter essa visibilidade de quais são os problemas detectados para cada um desses scans, né? E o status, né, que por exemplo, né, nesse caso aqui foram status de warning, né? Então, ele só avisou, então na CLI, no output para o usuário, ele só alertou quais eram os problemas que foram encontrados, mas permitiu que o pull request, por exemplo, fosse executado. Tá? Que isso é uma das maneiras que a gente consegue trabalhar, né? Até para mostrar aqui para vocês,
as etapas, né, que quando a gente faz a integração da plataforma de algum repositório, então você consegue definir quais vão ser as ações que vão ser realizadas num pull request, né? Então, no momento que o usuário faz um PR, né, então ele submete para validação essa sua alteração, nesse momento a gente consegue fazer o scan, tá? Ou diariamente, mesmo sem nenhum scan, a gente consegue trabalhar também, né? E além disso, a gente consegue também adicionar um resumo, né? Adicionar comentários relacionados na linha de código, né? Então, por exemplo, né? Até para mostrar aqui para vocês um exemplo, né? De um pull request, de um resultado de um pull request. É, alguns testes, esse usuário, ele passou, né? Então, no momento que ele executou, né? Na pipeline. Então, em questão de segurança no scan de vulnerabilidades, ele passou. Segredos, ele passou, né? Ou seja, SAST, ele passou. Secrets, ele passou. Mas quando a gente foi fazer o scan relacionado, focado em infraestrutura como código, né? Aí houve uma falha, né? Então, houve uma falha. Então, logo no momento do pull request, na hora do comentário, a gente já vai conseguir indicar ali e deixar esse comentário, né? Seja no pull request, como diretamente nas linhas em que ele encontrou. Então, o que você poderia fazer, por exemplo, nesse caso, é manter todos esses comentários e você pode, por exemplo, num warning, né, só manter uma linha de comentário ali que seria basicamente o resultado da orca, a informação da orca, dizendo para você o que está errado ali, tá? Isso é como a gente vai trabalhar quando a gente quer trazer é, seu ambiente de desenvolvimento para dentro da orca, tá? E agora vou mostrar um pouquinho para vocês sobre os resultados, né? O que que a gente consegue agregar no ponto de vista de remediação também, tá? Então, para diversas, né? Para todas as nossas áreas aqui da plataforma da Orca, a gente vai ter uma área como essa, que é uma área que é focada em você ter dashboards envolvendo os alertas, né? Quais são os alertas mais críticos que você deve levar em conta, né? E você consegue trabalhar também para filtrar neles e com poucos cliques você já consegue descobrir e resolver uma vulnerabilidade, tá? Então aqui, por exemplo, né? Então eu tenho aqui algumas vulnerabilidades críticas aqui, tá? Então nesse caso eu filtrando ela eu consegui descobrir que são relacionadas a chaves da AWS. Então são chaves da AWS relacionadas a um repositório, né? E nesse repositório ele deu dois gatilhos, né? Dois alertas relacionados a chaves de segredos. Então, nós conseguimos descobrir que nesse repositório, né? Inclusive esse repositório é um repositório público, tá? Inclusive, né? Eu tenho inclusive como ele é um repositório público, eu consigo ter acesso a ele, mas não importa, sendo um repositório privado, né, e a gente tem trazendo ele para a Orca, eu vou conseguir ter essa visibilidade, tá? E eu identifiquei que tem uma chave da AWS que fornece acesso a serviços, né? Só que ele está exposto, ele está chumbado no código, tá? Inclusive, ele tem o status válido, ou seja, se alguém obtesse, né, essa chave, poderia ter acesso, né, nesse caso aqui, né, a um permissionamento aqui, que inclusive a gente traz também, por exemplo, né? Então seria esse ARN, né? Com esse permissionamento específico, com esse user ID, essa chave de acesso. Então a gente viu que bateu, né? Então, inclusive, né? Por exemplo, né, a gente traz até qual que é a linha do commit, né? Qual que é exatamente, sendo um repositório público, nesse caso,
a gente consegue, inclusive, ver exatamente qual que é a linha, o commit, né, realizado que expôs essa chave. E, no caso, se fosse um repositório privado, se você tivesse a permissão de visualização, aí você vai conseguir ver, né? Mas dessa forma, você consegue identificar esse problema, e criar uma ação, né? Então, só para comentar aqui com vocês, né, como a gente trata de um score, né? Então, isso em todo o ambiente da Orca, né, em toda a plataforma, a gente trabalha com um score, com uma pontuação que ela é toda baseada em contexto, tá? Então, é, quando a gente está falando de vulnerabilidades, lógico, a gente vai utilizar o CVSS, né, a pontuação do CVSS, a gente vai levar em conta. Mas além disso, a gente leva outros critérios, como exposição pública, né, validade do segredo nesse caso, né? Se, por exemplo, essa chave tivesse só no histórico do Git, mas ela não está atualmente na sua branch, numa branch atual sua, então ela está só no histórico. Então, se estivesse no histórico, bom, ela já não está exposta mais, apesar de ainda ser um risco, né? Então, mesmo a gente estando no histórico, é importante que você evite que chegue até esse ponto, tá? Mas baseado nesses fatores, a gente consegue criar um score, uma pontuação para ele, tá? E com isso, mas a gente não está só avisando para vocês, né? A gente está também, a gente permite que vocês criem, né, remediações, né? Que nesse caso aqui, por exemplo, como a gente está trabalhando com uma chave, a gente sugere, né, que vocês entrem em contato com o time de desenvolvimento para avaliar esse segredo, criar uma política de rotação, né, tanto de ocultar quanto rotação desses segredos, tá? Mas se a gente pegar, por exemplo, né, um outro um outro tipo de risco e alerta do seu ambiente, né, que é, por exemplo, esse do Aurora, né? Então, eu tenho diversos alertas relacionados a um repositório específico e relacionados à Aurora, né? Então, nesse caso, foi identificado, né, a gente conseguiu identificar que, que não foi definida criptografia de dados em repouso, né? Então, no momento, quando foi criado o script do Terraform, esse ponto não foi definido. Então, o que a gente vai conseguir fazer para vocês, né? Além de você, nesse momento, poder criar uma ação que é notificar via Slack, né? Através do canal de comunicação, ou Teams, né? Ou através de um sistema de ITSM, como Gira, como ServiceNow, né? Então, você consegue criar um ticket de resolução, né? E ele vai enviar todas essas informações desse alerta para esse sistema, né? E aí, nesse momento, você consegue, né? é, é, por exemplo, além disso, verificar qual que é a remediação, porque a nossa ideia não é só apontar os problemas, tá? Isso no todo o contexto da Orca, tá? A ideia não é só apontar os problemas, mas também ajudá-los a, a mitigá-los, a resolvê-los, tá? Então, por exemplo, nesse caso, a gente encontra que esse parâmetro, né, o parâmetro deveria ser definido para true, né? Então, se você tivesse definido esse parâmetro na hora de criar o seu script de Terraform, você iria evitar, né? Ou se você fizer essa alteração, você vai corrigir e mitigar esse risco, né? Que a Orca identificou, tá? E a gente consegue, inclusive, gerar qual que é o código, né? Qual que é o código dele, né? Através da inteligência artificial da Orca, né? Então, a inteligência artificial generativa. Tá? Só para contextualizar, a gente está utilizando machine learning para poder sempre correlacionar todas essas informações, mas além disso, a gente também tem IA generativa para poder ajudar vocês a realizar, né? Identificar essas remediações
e automatizar o processo de correções, tá? Então, nesse caso, o que que eu poderia fazer? Solicitar aqui que fosse realizado o fix, e além disso, eu posso, por exemplo, pedir que um pull request seja executado direto lá seja gerado direto no seu repositório, tá bom? Então, por exemplo, aqui para mostrar aqui para vocês, aqui, ó. Então, aqui eu tenho um caso relacionado aqui a um bucket S3, né? Então, os logs de acesso estavam desabilitados. Então, o que que a gente fez, né? Então, a gente tem alguns passos que a própria Orca ela vai te sugerir para fazer, mas a gente consegue, né, como eu comentei, mostrar para vocês qual que seria o código, né, ajustado para que você corrija essa vulnerabilidade, nessa exposição. Então, nesse caso, por exemplo, né, ele sugeriria, né, que certa parte do script fosse modificado e você conseguisse abrir facilmente um pull request através diretamente da Orca. Então, você não precisaria, por exemplo, passar essa informação para um outro, para o usuário, né, o usuário de origem. Você pode muito bem, é, dali mesmo, direto da Orca, criar um pull request e permitir que essas alterações sejam executadas. Perfeito, pessoal. Ahn, esse foi um overview geral aqui de como a gente consegue trabalhar com segurança de aplicações aqui com a Orca, tá? Então, a gente, como eu comentei ali há pouco, né? A gente consegue trabalhar muito mais e tem diversas funcionalidades que a gente traz, inclusive relacionadas à segurança de aplicações, como, por exemplo, a origem, né? Então, é, essa infraestrutura, né? Então, a gente falou sobre é, as etapas de validações, né? Que a gente tem aqui que a gente trabalha, a gente entra na sua pipeline e consegue atuar para mitigar esses riscos antes de entrar. Mas uma vez que eles entrem também, a gente também consegue rastrear. Se, por exemplo, você tem um container, se você tem ahm, uma você tem um container, você tem um banco de dados, então esses alertas que são gerados, a gente consegue rastrear até a origem do usuário. Então, toda essa infraestrutura que você já tem em produção, quando você vai verificar informações sobre esse ativo, você tem diversas informações sobre ela, né? Se for um banco de dados, né? Se for uma instância, né? Sobre versionamento, quais são as vulnerabilidades e alertas é, relacionados a esse ativo. E a gente também consegue trazer também a origem deles, né? Se você tiver configurado integração com Terraform, né? É, com GitHub, você consegue fazer um rastreio da origem, né, desse alerta. Então aqui, por exemplo, né, então a gente teria, né, nesse caso que eu trouxe, né, então é um repositório, né, então ele avaliou que ele é um SR acessível publicamente, né, então esse registro, né, então esse registro da ele está exposto, ele é uma vulnerabilidade. E a gente, como a gente tem a integração desde lá de trás, né, que provavelmente, né, nesse caso, foi só realizado um alerta, né, mas permitiu que esse recurso ele fosse provisionado com sucesso, mesmo em produção, a gente consegue rastrear qual que é a origem, qual que é a origem desse usuário, né? É, e inclusive direto no repositório de origem, tá? Então, dessa forma, a gente acaba, né? Só para mostrar aqui, voltar aqui para vocês. No final das contas, a gente acaba cobrindo.
todo o seu, todo o seu processo de DevSecOps, desde produção até as origens também, os inícios, os estágios iniciais. Mas se por acaso chegar num estágio final, a gente consegue manter também a rastreabilidade de toda essa vulnerabilidade, para você conseguir identificar que passou, mas por que que passou, de onde que passou, e poder implementar os controles e correções adequadas. Tudo bem, pessoal? Deixa eu verificar aqui se temos dúvidas. Hum, por enquanto não, fique à vontade, tá, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Acredito que elas possam não aparecer agora, mas em algum momento podem aparecer, mas fiquem à vontade aí que acho que a gente passou alguns minutinhos. Não, não quero tomar muito a agenda essa de vocês, mas mais 2 minutinhos aí de perguntas que vocês tiverem. Estou à disposição aqui para ajudar. Deixa eu ver aqui. Por enquanto, nenhuma. Hum, acredito que. Acredito que dúvidas talvez não ninguém tenha no momento, ou um pouquinho tímidos, mas sem problema, sem problema, tá? A gente está à disposição para, assim, a gente falou um pouco de segurança de aplicações, né? Um pouco mais no contexto de DevSecOps. Eh, a gente fica à vontade aqui para mostrar mais aprofundadamente, né? Porque a ideia aqui foi mostrar mais uma visão geral de como a gente vai trabalhar junto com o Orca para aprimorar os níveis de segurança do seu ambiente de desenvolvimento. Então, conta com a gente para a gente aprofundar um pouco mais, né, em algum caso de uso específico que vocês tenham. Eh, com relação a outras funcionalidades, porque a gente deu pinceladas, né? Então, a gente passou por alguns pontos aqui, mas a ideia é que a gente fique aberto também para falar sobre outros pontos também, como, por exemplo, caminhos de ataque, né? Porque uma vez em ambiente de produção, a gente consegue correlacionar quais são as movimentações laterais que esse atacante poderia executar no seu ambiente, né? E tem ah, diversos outros casos de uso e funcionalidades que a gente tem na plataforma para poder ajudar vocês a mitigar e aprimorar a sua segurança, tá? Mas, então, deixa eu colocar aqui, acho que minha agenda está aqui no finalzinho, tá? Eu vou deixar aqui o meu contato aqui também no chat, tá? Mas o meu, esse é o meu número de celular, o meu e-mail, tá? A gente tem o contato aqui, né, nas nossas redes sociais, podem chamar também a gente para uma nova conversa, né, sem compromisso, para a gente entender um pouco mais do cenário de vocês, né, e trazer um pouquinho sobre si, né, não sobre si, mas como a Orca ia conseguir ajudar vocês, tá bom? Então, eu coloquei aqui no chat. Não sei se vocês conseguem ver o chat. Eu estou na dúvida aqui se vocês conseguem ver o chat. Ah, conseguem? Ah, perfeito. Show de bola. Tá bom? Bom, é, era isso por hoje, né? Então, entre em contato com a gente, né? Para dúvidas, podem mandar dúvidas, né? Então, se surgiram dúvidas, ou se surgirem depois, podem mandar aí por e-mail também, né? E nós vamos ter o prazer de ajudá-los aí também no offline por e-mail, tá bom? Bom,
Por isso era isso hoje, pessoal. Queria mais uma vez agradecer vocês pela presença, né? Então, Renata, João, Kleber, Natasha, Fábio, Guilherme, tem um bom pessoal aqui que estava hoje. Tenham um bom dia a todos e nos encontramos nos próximos. Até mais, pessoal. Tchau, Alex. Tchau, Fábio. Opa, um bom dia.